e a teimosia também do Jair Ventura. Se fosse para falar, demite ou não o Jair Ventura agora, olha, a grande questão que eu vejo é a seguinte: o mercado de técnicos ele é muito difícil, tá? Ele é muito difícil. Só que o que o Jair Ventura fez para continuar no Goiás? O que o Jair Ventura demonstrou até agora de futebol, de característica de jogo, de defesa? Nada, tá? O Jair Ventura não demonstrou absolutamente nenhum ponto positivo até este presente momento na temporada do Goiás. Já temos aí 8 jogos no ano e até agora o Goiás ele teve um segundo tempo bom contra o Rio Branco na Copa Verde, um primeiro tempo bom contra o Goiânia. Só, tá? Só. No restante, o Goiás deu pro gasto, tá? Aquele primeiro tempo contra o Craque, no segundo foi péssimo, o segundo tempo contra o Anápolis também é horroroso, contra a Jataiense nem se fala. Então assim, o Jair Ventura não tem motivo para continuar no Goiás. Não tem, tá? Se fosse o Adson Batista, eu poderia já iniciar aqui a live agora, já cravando. O Jair Ventura não seria mais técnico do Goiás se o Adson Batista estivesse no comando, por exemplo, né? Ou se fosse o caso contrário dele lá no Atlético. Mas a sensação que eu tenho, não é uma informação oficial, nada disso, mas a sensação que eu tenho é que o Lucas Andrino não vai demitir o Jair Ventura agora. Por quê? Primeiro que estamos no começo de temporada, apesar de o Goiás, volta a repetir, deveria estar demonstrando mais, ainda é um começo. Então eu entendo se o Lucas Andrino chegar agora e pensar, pô, vamos esperar só um pouquinho mais, quem sabe mais 2 jogos, mais 3 jogos, eu entendo se o Lucas Andrino pensar assim, e acho que ele vai pensar desta maneira. Porque no ano passado, vocês vão se lembrar, a demora que o Goiás teve para demitir o Márcio Zanardi, e foi errado, né? Foi errado, o Goiás se demitir ele um pouquinho mais cedo, teria subido para a Série A, e o Wagner Mancini ele chega e também demora em engatar. Eu vi alguns torcedores pedindo a cabeça do Mancini também, naquele comecinho ruim do Goiás. E o Lucas Andrino nem sequer cogitou a possibilidade de demissão. Então, não acredito em uma demissão agora no Goiás, tá? Se fosse para dar uma opinião neste momento. Mas, para mim, o Jair Ventura não merece continuar no Goiás. Não merece. Não tem o porquê ficar aqui. Volto a repetir. É um técnico, sim, bom para a Série B do Campeonato Brasileiro. É um técnico que tem experiência, conhece a casa. O mercado de técnicos também no futebol brasileiro, ele é deplorável, ele é triste. Só que, volto a repetir, o Goiás vai ficar esperando até quando? É o mesmo argumento que eu uso, que eu usava também no ano passado, em relação ao Márcio Zanardi. O Goiás vai esperar até quando? Tá? Porque agora, né, parece que está no começo de temporada, só que daqui a pouco vai acontecer o que fez no ano passado. O Goiás vai ser eliminado nas quartas de finais, acabou o início de temporada e só vai restar a Série B. Porque, já estamos na 9ª rodada agora do Campeonato Goiano. Por que eu penso que agora seria um bom momento para o Goiás? Se pensar em mudar de técnico, tinha que ser agora. Essa semana ela tem muito jogo, tá? Mas vamos considerar só o Campeonato Goiano. Tem partida na quinta, no domingo, na quarta e no domingo de novo. Então, a chegada de um novo técnico agora, para mim, ela poderia fazer mais sentido, porque o Goiás teria um tempo para se preparar ainda antes das quartas de finais. Não ficar aquela coisa de logo o primeiro objetivo, o primeiro desafio do técnico fosse o mata-mata. Então, se o Goiás, se o Lucas Andrino pensar dessa forma, o que eu não acredito, tá? Acho que o Lucas Andrino não vai demitir o Jair Ventura, mas eu, sendo bem honesto com vocês, cara, eu não sei o que eu faria. Se eu estivesse aqui agora, porque volto a repetir, o Jair Ventura não demonstrou nada. Acho que vocês vão concordar com isso também. Não tem por que o Goiás continuar com o Jair Ventura. Ele não demonstrou absolutamente nenhum futebol. Só que o mercado de técnicos não oferece opções também. Entende? Então, assim, cara, não, ainda assim, gente, não tem como. O cara perdeu 2 clássicos, tá? 2 clássicos do Campeonato Goiano, iniciando o jogo com uma postura pífia. Não tem como o Jair Ventura continuar, tá? Não tem como. É difícil defender, tá? Eu gosto de um trabalho de longo prazo, eu não gosto dessa coisa de começar a trocar diretor, técnico, jogador, igual troca de cueca, só que não tá dando certo, entende? Não tá dando certo, o time não entra em campo, o time não engrena, o time não demonstra uma alma, e o campeonato tá passando. Daqui a pouco já tem estreia, tá? No Campeonato Brasileiro. Já estamos na metade do mês de fevereiro, basicamente. Daqui a pouco começa abril, tá? Abril já tem Campeonato Brasileiro. Já começa as quartas de finais e o Goiás vai passar um outro vexame pro seu torcedor logo em breve também. Então, assim, se não mudar agora, não vai dar tempo, tá? Não vai dar tempo e o Goiás precisa corrigir isso. O Lucas Andrino também é um nome que eu não coloco como unanimidade mais, tá? Não acho que a montagem do elenco do Goiás essa temporada foi ruim, só que tá faltando. Tá faltando um jogador e a gente tá alertando isso já tem um tempão e o Goiás não acorda. Eu falo desde o início do ano, vocês que me acompanham aqui no canal, vocês podem garantir isso. Eu falava desde o início. O elenco do Goiás é interessante? É mais coerente para o início de temporada
do que em relação ao ano passado? Também é, mas tá faltando. Cadê o camisa 10? Não trouxe. Cadê o ponta que era para ser a solução para disputar ali com o Wesley Garcia? Também não trouxe. Cadê o camisa 9 com característica goleadora? Também não trouxe. Contratou o Facundo Barceló, que eu penso que até poderia ser uma boa sombra, só que não era uma solução. E até agora o Goiás não tem esse jogador. Tá? Pelas laterais, eu falava, ó, o Lucas Lovatti nunca jogou no futebol brasileiro. Por que não tenta trazer já mais um para ter opções para o Jair Ventura logo nesse começo de Goianão, para não depender de um jogador tão ruim como é o Douglas Teixeira, muito limitado. Tá? Mas não, o Goiás continuou apenas com uma peça. Volto a repetir, era para o Goiás já dar conta de, pelo menos do Campeonato Goiano. Tá? Isso não é justificativa, por exemplo, para o Goiás jogar essa bolinha pife, de só cruzamento para dentro da grande área. Só que está faltando peças. E das contratações, tem algumas que não fazem sentido. Tá? Que o Lucas Andrino trouxe e até agora não jogou nada. Tá? Como é o caso do Edson Carioca, tá? Como é o caso, por exemplo, do Zé Hugo. O Wesley Garcia não vem jogando também. O Barceló tá péssimo. O Juninho não conseguiu ganhar a posição, apesar do lindo gol de hoje. Então, até sendo contratações que o torcedor enxerga como certo, só que não deu certo até o presente momento. E, por exemplo, aí você pega e adiciona isso à Série B do ano passado, onde queira ou não queira, claro, era um Goiás bagunçado sim, só que quem fez o time foi o Lucas Andrino. Não conseguiu subir. Das contratações que o Goiás fez naquela metade do ano, vocês lembram, né? O Rildo, trouxe o Edu, trouxe quem mais? Olha, uma porrada de jogador, nenhum deu certo. Tá? Nenhum jogador desses que chegaram foram titulares naquela temporada e nem sequer ficaram para esse ano. Das contratações que ele fez no ano passado, por exemplo, aí sim, aquelas da primeira janela, né? O Messias, o Lucas Ribeiro, o Marcão, o Rafael Gava e o Regis, né? Nesse presente momento, os 5 que ainda estão no elenco do Goiás. No banco de reservas não tem, por exemplo, nenhum remanescente da temporada passada, daqueles que chegaram no começo do ano. O Aloísio também chegou na metade e não conseguiu ser titular. Então, assim, o Lucas Andrino também não tem esse crédito todo. Ele vem tomando algumas decisões erradas e mesmo que, na teoria, o time seja competitivo, na prática o Goiás não demonstra isso, tá? Não demonstra isso e o Goiás precisa sim pensar em reformulação para a sequência do ano, tá? Agora falando sobre o jogo rapidamente aqui, só fazendo um esboço do que foi e como que o Goiás ele perde o jogo nos minutos iniciais. Para mim, tá, o Goiás ele perde o jogo nos minutos iniciais, não só pelo gol sofrido, porque a gente sabe como funciona. O Goiás leva um gol, acabou, né? Eu até demorei um pouquinho, o que eu tava fazendo? Tava falando com a minha mãe ali fora. Volto aqui para dentro, já ligo a televisão, já tava mais ou menos com 1 minuto e meio, e só dando Atlético, né? Finalização de fora da área, o Atlético marcando em cima, escanteio, um para lá, um para cá, aos 3 minutos logo acaba saindo o gol. O Goiás perdeu o jogo ali, acabou, tá? Tanto daqueles minutos iniciais, eu sou um cara que considera muito importante aquela primeira impressão, aquela primeira fase adulta da vida, vamos considerar assim, né? O primeiro cartaz que você dá para o seu torcedor dentro de casa. O primeiro que o Goiás deu hoje foi de um Atlético ofensivo já chutando uma bola no gol com 13 segundos. Então, o que era para ser o roteiro contrário, né? O Goiás em casa, a Serrinha com gramado impecável, lotada mais uma vez, o torcedor do Goiás que não cansa, né, de ser maltratado, ainda assim tá em cima, tá cobrando, tá apoiando, né, é uma torcida que a gente tem que tirar o chapéu, só que é humilhante, tá? É humilhante ser torcedor do Goiás em 2025. E é o Atlético que começa mandando no jogo. Não deve ser essa postura. O Goiás com torcida única tinha que amassar o Atlético pelo menos nos 15 minutos iniciais. Aquela coisa do time não ver nem sequer a posse de bola. Marcar alto, pressionar a saída de bola, tentar a finalização. E, por exemplo, hoje ficou muito claro outra coisa. O elenco do Atlético é melhor do que o do Goiás. O técnico do Atlético, ele tem mais ideias de jogo do que o técnico do Goiás. Tá? O time do Atlético que começa as contratações, aquele final de dezembro e início de janeiro do Atlético foi parado. Do Goiás nem tanto. Então deu a sensação que o elenco do Goiás era melhor. Só que eu não considero isso. A zaga do Atlético é péssima, né? O Atlético ele sempre tem essa mania burra de economizar na defesa. Para mim, se o Atlético traz aí 2 zagueiros bons, igual é o Messias e o Lucas Ribeiro, né? Apesar que o Goiás também não é referência de mais nada, né? Só que para mim o Atlético vai subir tranquilo. E você via que o Atlético ele tinha jogada, ele tinha um camisa 10 que era o Charlie, o Goiás não tem com o Regis, o Atlético tinha inversão de bola, o Atlético tinha a ponta direita, tinha a ponta esquerda com o Marcelinho, o William Potker que marcou o gol, tem um centroavante melhor tecnicamente que é o Caio Dantas, onde o Goiás com a sua pão-duragem de sempre não teve coragem de pagar R$1 milhão,
Claro, não estou falando que esse time é o Real Madrid, que vai dar show de bola, só que é um elenco mais organizado do que o Goiás e principalmente não chega para clássicos com aquele peso da responsabilidade de ser um clube fracassado. O Goiás, infelizmente, é esse clube nos últimos anos. O Atlético não, tá? Então ele chega para as partidas mais tranquilo, tá? Acontecendo uma derrota, não seria o fim do mundo, claro, acho que o técnico seria demitido, mas para o Goiás a casa acaba